Bem-vindos a esta nossa nova análise. Hoje, a gente vai mergulhar direto num dos capítulos mais dramáticos e, honestamente, mais transformadores da história da Terra. O foco aqui é desconstruir toda essa dinâmica fascinante do clima do nosso planeta. A gente vai descobrir como mudanças simplesmente monumentais moldaram a biologia, a geografia e as paisagens, focando especialmente aqui na América do Sul. Sabe, a Terra passa longe de ser um sistema estático. Ela é, na verdade, um mecanismo pulsante de eras geológicas e de oscilações de temperatura brutais. Bom, para começar essa nossa investigação, vamos falar de uma anomalia absurda. Imagina um sulco imenso com uns 25 metros de comprimento, cravado na rocha dura. E adivinha onde fica isso? Em Curitiba, no estado de Sergipe, bem no coração do sertão nordestino. Encontrar marcas de gelo por lá é literalmente como achar um boneco de neve no deserto do Saara. Hoje, claro, a região sofre com calor intenso e secas pesadas, mas a ciência nos mostra que lá atrás, há cerca de 300 milhões de anos, no finzinho da era paleozoica, essa mesma área estava coberta por geleiras colossais. O supercontinente Gondwana ficava coladinho no Polo Sul, então gigantescos blocos de gelo deslizavam sobre o que era o fundo de um lago antigo, deixando essas estrias impressionantes marcadas na pedra para sempre. Loucura, né? E isso faz a gente parar e pensar um pouco. Como é possível que o nosso Nordeste brasileiro, que hoje é super quente, tenha abrigado vestígios tão claros de icebergs enormes? Essa é uma daquelas questões geológicas que provam sem sombra de dúvida que o clima do nosso planeta é regido por forças absurdas e muito dinâmicas. O que hoje é um deserto escaldante, um dia já foi puro gelo. Oásis já foram tundras. E olha, para a gente conseguir entender a paisagem atual da América do Sul, a gente precisa, obrigatoriamente, olhar para esse nosso passado congelado. O nosso roteiro de hoje vai seguir esses pontos. 1. O período quaternário. 2. A mecânica das glaciações. 3. As pistas do passado climático. 4. O último máximo glacial. E fechando com chave de ouro, os efeitos disso tudo na América do Sul. Vamos nessa! Ponto número 1. O período quaternário. Para a gente decifrar os continentes como eles são hoje, temos que entrar no capítulo geológico mais recente da Terra. Dando uma olhada na nossa linha do tempo histórica, o período quaternário começou há mais ou menos 2,58 milhões de anos. Foi aí que deu a largada no Pleistoceno. Pessoal, essa foi uma época de instabilidade climática simplesmente brutal. O gelo avançava e recuava sem parar, em ciclos repetitivos. O momento mais tenso e recente desse superresfriamento rolou há cerca de 18 mil anos, num evento que a gente chama de último máximo glacial. Logo depois disso, o gelo deu uma bela recuada, inaugurando há 11.700 anos a época em que a gente vive agora, chamada de Holoceno. E isso nos leva à parte 2, a mecânica das glaciações. Agora que a gente já se situou no tempo, precisamos entender o motor por trás de todo esse frio. Indo para uma definição mais técnica, uma glaciação é basicamente uma era bem longa onde as temperaturas globais despencam tanto, mais tanto, que gigantescas capas de gelo e calotas polares se formam e começam a se expandir nos dois hemisférios. E olha só que fato bizarro! Cientificamente falando, se a gente for seguir os princípios da glaciologia à risca, a Terra ainda está passando por uma era glacial neste exato segundo. Pois é, a gente ainda tem calotas polares gigantescas lá na Antártica e na Groenlândia. O que acontece é que agora nós estamos só curtindo uma fase mais branda, que a gente chama de período interglacial. Mas afinal, o que causa tudo isso? Bom, o resfriamento global não tem um culpado só, tá? É tipo uma orquestra super complexa, misturando forças da Terra e do espaço. O grande maestro dessa história são os ciclos de Milankovitch. Basicamente são mudanças periódicas na órbita e na inclinação do nosso planeta em relação ao Sol, o que altera drasticamente o tanto de energia solar que a gente recebe. Junta isso com uma queda feia nos gases de efeito estufa, tipo CO2, e o clima já sente o golpe. Além disso, as placas tectônicas se movendo ao longo de milhões de anos bagunçam as correntes oceânicas que espalham o calor e, para fechar conta, entra em cena o famoso efeito albedo. Quanto mais gelo e neve se acumulam, mais aquela superfície branca reflete a luz do Sol de volta para o espaço, esfriando a Terra ainda mais num ciclo vicioso. É o planeta inteiro pisando no freio térmico. Parte 3.
Pistas do passado climático. Mas aí fica a dúvida. Se o gelo já derreteu e recuou, como é que os cientistas de hoje conseguem montar esse quebra-cabeça pré-histórico? O que é absolutamente fascinante aqui é o contraste insano entre as evidências que os geólogos usam. De um lado, a gente tenta ler o passado olhando para marcas gigantes, físicas mesmo, deixadas pelos blocos de gelo. Estamos falando de vales enormes em formato de U, muralhas gigantescas e os chamados blocos erráticos, que são literalmente pedras que pesam toneladas e que foram empurradas por quilómetros pelo gelo como se fossem grãos de areia. Só que, por outro lado, o grande segredo está escondido no mundo microscópico. Existe um organismo marinho minúsculo chamado foraminífero que guarda as respostas climáticas dentro das próprias conchas de carbonato. Dependendo da temperatura da água do oceano, esses seres absorvem diferentes isótopos de oxigênio. Então, quando a gente analisa os sedimentos lá do fundo do mar, essas conchinhas funcionam como verdadeiros termómetros do passado absoluto. Chegamos na seção 4, o último máximo glacial. Juntando essas evidências colossais e microscópicas, a ciência conseguiu focar direto no momento de maior estresse da nossa última era do gelo. Quando a gente mapeia a verdadeira dimensão desse mundo glacial, o cenário é de cair o queixo. Cerca de 18 mil anos atrás, blocos de gelo absurdamente gigantescos como o Manto da Laurência engoliram quase a totalidade do Canadá, o norte dos Estados Unidos e grandes fatias da Eurásia. Pensa na quantidade de água que ficou presa ali em estado sólido. Isso foi suficiente para bagunçar de vez o nível dos oceanos e até o clima dos trópicos. E é exatamente isso que nos leva a analisar como a porção sul do nosso hemisfério reagiu a todo esse cataclismo silencioso. E, finalmente, a parte 5. Efeitos na América do Sul. Porque mesmo não sendo engolido por uma placa de gelo continental como o hemisfério norte, as consequências ambientais por aqui foram brutais. O ponto central aqui é a pancada térmica que o continente tomou. A ciência mostra que, durante o último máximo glacial, as temperaturas nas regiões sul e sudeste do Brasil despencaram em média de 5 a 7 graus Celsius. E calma, se 5 graus a menos não parece muita coisa no dia a dia, numa média climática global isso é um abismo. Foi uma redução drástica o suficiente para trazer geadas intensas, desestabilizar os ecossistemas tropicais e abrir caminho para correntes de ar super secas e congelantes varrerem a paisagem desde a Antártica até pertinho do Equador. E com tanta água virando gelo lá nos polos, o nível global dos oceanos simplesmente despencou de forma assustadora. Estamos falando de um recuo de aproximadamente 100 metros. Na prática, isso quer dizer que as linhas costeiras do Brasil avançaram até 100 quilômetros para dentro de onde antes era mar. Dá para imaginar o tamanho dessas planícies costeiras que ficaram expostas? Já em terra firme, a mudança nas chuvas fez com que vegetações abertas e acostumadas com o frio ganhassem espaço. Os campos sulinos subiram o mapa em direção ao sudeste e o registro de pólen fóssil não deixa mentir. As florestas de araucária, que adoram o frio, viajaram centenas de quilômetros de onde estavam originalmente, tomando conta de novos territórios. Mas olha, nenhum outro lugar gera tanto fascínio e um debate científico tão quente quanto a floresta amazônica. Por muitas décadas, a galera defendia a famosa hipótese dos refúgios. A ideia era que a Amazônia do Pleistoceno ficou tão fria e seca que a floresta inteira foi estilhaçada em pequenos fragmentos isolados, cercados por savanas como um grande quebra-cabeça desmontado. Só que mais recentemente, novos modelos climáticos e estudos de botânica trouxeram uma visão bem diferente. Eles propõem que a Amazônia continuou chuvosa, mas sofreu um esfriamento que permitiu que espécies de árvores da floresta atlântica costeira e até das montanhas geladas dos Andes descessem e habitassem a bacia equatorial. Independentemente de qual lado tem mais razão, ambas as correntes revelam uma coisa clara: a Amazônia é um ecossistema incrivelmente dinâmico. Chegando ao fim dessa nossa exploração, passando por blocos de gelo, fósseis minúsculos e florestas em movimento, a gente se depara com a força assustadora da natureza que modelou o nosso passado geológico. Saber que icebergs gigantes já rasparam o chão do Nordeste brasileiro e que a imensa Amazônia já respirou por mudanças tão extremas de frio, levanta uma provocação essencial para todos nós. O período do Holoceno, essa era de relativa paz climática e estabilidade onde a civilização humana floresceu, é só uma breve janela no tempo.
O que será que o passado profundo e congelado da Terra tem a nos dizer sobre o equilíbrio tão frágil que sustenta o nosso mundo hoje? É uma reflexão que nos instiga a respeitar e, mais do que nunca, tentar compreender as forças avassaladoras do nosso clima global.